O desafio da condição humana. Vivemos tempos em que parece imperativo ser feliz. Essa afirmação perversa faz com que tenhamos todas as manhãs esta impressão. Se não sou feliz, de que adianta viver? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Sofrimento e libertação, 10 verdades sobre a condição humana. Desafio da condição humana, de acordo com vários sábios, e também nós vamos fazer a leitura aqui do artigo da revista Sofia, uma edição da editora Teosófica. Então, o artigo da revista é do Geraldo Peçanha de Almeida. Parece que a condição humana sempre esteve pautada, de alguma forma, por esta busca, a felicidade. Um breve retorno às religiões, e lá está ela. No budismo, datado oficialmente de 2600 anos atrás, Buda afirmava que o sofrimento existe. Ele é construído, e por ter sido edificado por nós mesmos, pode ser diluído. Ou seja, há um caminho para a felicidade. Ele se chama Quatro Nobres Verdades. Esse era o princípio e continua sendo para os budistas do mundo inteiro. Um pouco mais jovem, o cristianismo pregava e segue pregando: amai-vos uns aos outros, como irmãos, e assim descobrirás a paz. São Francisco de Assis, na esteira do cristianismo, pregou a perfeita alegria: onde houver discórdia, que eu leve a união. Ou seja, não faltam referências espirituais nem filosóficas para uma busca direcionada da felicidade. O estoico mais amado de todos disse: breve é a vida, longa é a arte. Não faltam caminhos para aqueles que querem verdadeiramente te aprimorar a condição humana. Porém, parece-me que hoje não há saída para que eu e você possamos chegar a um desses caminhos. Tenho tido a impressão de que nós até sabemos deles e os visualizamos, mas de alguma forma sem alcançá-los. É como se nós estivéssemos numa janela, vendo todos esses caminhos ali, todos muito pertos e abertos, mas não tivéssemos força para escolher um deles e seguir adiante. Décadas atrás, eu entrava no consultório de psicanálise para atender os primeiros pacientes, e minha grande surpresa era o discurso semelhante trazido por todos. Lá, nos anos 90, todo e qualquer paciente que pisava numa sessão de terapia dizia: eu estou aqui porque quero me encontrar. Era o tempo do quem eu sou, ajude-me a compreender. Tantos anos depois, os pacientes adentram o meu consultório e têm infinitas opções de vida, mas não conseguem optar por nenhuma delas. Estamos vivendo o tempo do o que eu faço agora. O ser humano se vê diante de uma mesa, self-service, mas, embora tenha fome e haja comida, sua incapacidade de fazer escolhas é tamanha que ele segue ali, diante de tanta fartura, mas não consegue se servir. As escolhas levam a frustrações. Escolher uma coisa significa abrir mão de muitas ou de todas as outras opções. E parece que só aceitamos o tudo ou o todo. Não nos satisfazemos mais com a parte. Somente o todo do mundo é capaz de nos satisfazer, nos trazer satisfação. Acontece que depois desse todo vem novamente uma outra carência e o mundo não tem mais nada a nos oferecer. Uma triste constatação dos tempos atuais. A busca da felicidade a qualquer preço tem sido uma meta inalcançável, imposta pelo ser humano a si mesmo. Vivemos tempos em que parece imperativo ser feliz. Essa afirmação irresponsável e perversa faz com que nós tenhamos todas as manhãs esta impressão: se não estou feliz, de que adianta viver? É impossível ser feliz o tempo todo, ou ser feliz ininterruptamente, pelo menos para aqueles que têm uma vida normal. Há dias com mais ou menos felicidades, há dias com mais ou menos tristezas, há dias em que parece que nem a felicidade nem a tristeza resolveram nos visitar. Há dias cheios, há dias vazios. Há dias brilhantes, há dias apagados, há dias quentes e há dias muito gelados. Há dias de todas as formas e de todas as possibilidades.
E aprender a ver e viver cada um desses dias, e de maneira igual, é o grande desafio da condição humana. As crianças não podem viver a tristeza e a melancolia porque os pais querem entretê-las com telas. Os pais não podem viver as mesmas sensações e emoções porque seria, na visão deles, difícil para seus filhos terem de lidar com pais tristes. E assim todos precisam de uma simulação constante de felicidade. Não podemos mais ser quem realmente somos? Não há mais espaço no mundo para sermos nós mesmos? Temos que simular outra coisa o tempo todo? Isso não nos cobra e nos cobrará um preço muito grande? Onde vamos parar com as exigências que fazemos a nós mesmos? O exemplo é aqui a questão central. Por onde passamos, podemos ouvir avaliações e condenações à juventude que está aí. Por vezes eu até me assusto ao ouvir as pessoas dizerem que os jovens de hoje não querem nada, que os jovens de hoje só pensam em imagem, corpo sarado, vida e redes sociais. Avaliam e condenam a juventude como se ela fosse exclusivamente a única dimensão da vida a apresentar falhas. Os adultos parecem ter elegido os jovens como os novos bodes expiatórios da era moderna. Dizemos que os jovens não prestam, como se a juventude estivesse dissociada da vida dos adultos e velhos que estão aqui. Nós somos todos interligados uns aos outros. E se o que está aí não nos agrada, também somos responsáveis por isso. Os filhos que estão aí são nossos filhos. Os netos que estão aí são nossos netos. Os jovens que estão aí são nossas sementes. E como diz aquele velho provérbio popular, o fruto não cai longe do pé. É hora de nós nos colocarmos diante do trono da meia-culpa. Onde erramos? Que escolhas fizemos que resultaram na triste realidade que aí está? A vida, transferida do real para o digital, foi uma construção da nossa geração, que entregou a esta que hoje vemos, toda uma caminhada já pronta. Os jovens que hoje vivem no mundo digital vivem uma vida que nós edificamos, pesquisamos, construímos e lapidamos. Eles só estão usufruindo de algo que receberam pronto. Se assim é, o que temos de fazer agora? A juventude do passado sonhava ter seu carro próprio, seu dinheiro próprio e consumir. Cá estamos nós com legiões de pessoas que ainda estão nesse lugar, consumindo bens e serviços como se estes fossem os critérios de felicidade plena. Viajar, gastar, sair à noite, ir de loja em loja, usar roupas caras era o sonho da juventude que trouxe ao mundo esses jovens que estão aí. Lá no passado, nós precisamos de tinta para mudar nossos cabelos, de produtos para deixá-los lisos, de clareador para nossa pele, de dentes falsos, seios postiços. Hoje os jovens não se aceitam. Querem cirurgias plásticas, mas eles não inventaram isso. Só herdaram de nós, adultos, uma não aceitação daquilo que tínhamos. Criamos esses disfarces para as nossas imperfeições. Criamos necessidades para parecermos melhores, mais bonitos, dentro de padrões que nós mesmos inventamos. Nós elaboramos uma crueldade para com nós mesmos, ao não aceitarmos nada em nós. E hoje os jovens não conseguem ver senão o padrão vigente. A falta hoje faz falta. O buraco e o vazio da não completude é nosso maior problema. Nós estabelecemos no passado um padrão de beleza magra, loira e esculpida, e hoje os jovens simplesmente não veem outra possibilidade. É chegada a hora de avaliarmos onde nós também erramos, apesar de alguns acertos. A juventude que aí está somos nós, são nossas sementes. Precisamos parar de apontar o dedo para ela e olharmos dentro de nós mesmos com profundidade, para um exame de consciência que já tarda. É hora de fazer novas escolhas, fazer avaliações e assumir novos valores. Talvez os valores que aí estão não sirvam mais aos pequenos e jovens que aqui chegaram.
Talvez nem nós mesmos queiramos mais os valores que hoje acreditamos ainda ter. Talvez tenhamos que recomeçar por nosso arrependimento, nossa confissão. A bagagem que trouxemos do passado está pesada demais. E é chegada a hora de jogarmos o que não nos serve mais para fora do barco. Se não fizermos isso, corremos o risco de morrermos todos afogados em nossa própria vaidade. Ainda estamos vivos? Sim, estamos vivos. E isso é a coisa que mais nos importa nesse momento. Enquanto houver vida, há esperança. Ainda podemos escolher. Mesmo que essas escolhas tragam dor e trarão, elas ainda podem ser feitas por todos nós. O coletivo ainda tem mais força que o individual. Assim, penso que as novas escolhas devem ser pautadas pela coletividade. Já existem no mundo, no Butão, por exemplo, a felicidade determinada por índices sociais. O país tem que garantir condições mínimas decididas pela coletividade para que todos possam ser felizes. O Butão tem o índice da felicidade, né? E dizem que é o país mais feliz do mundo. Em vez do PIB, eles medem o índice de felicidade. Já existem em diferentes partes do mundo, mesmo com guerras insanas e disputas incompreensíveis, pessoas discutindo os caminhos da felicidade coletiva. Já existe um entendimento de que o papel do Estado é preponderante na construção de uma felicidade altruísta. A minha alegria está ligada à alegria do outro. E se o outro estiver feliz, com a saúde em dia e a mesa farta, certamente posso me sentir melhor. Esse tipo de mentalidade começa a ganhar corpo mundo afora e novas experiências têm caminhado nesse sentido. O problema de confiar isso ao governo é que as pessoas que normalmente se dedicam a ganhar cargos de liderança em governos não estão interessadas nesses temas, né, de felicidade coletiva, mas antes de ganhos pessoais. Há escolas que já ensinam aos alunos o altruísmo como disciplina. Há países que valorizam experiências sociais de cooperação e solidariedade. Propostas que trazem avanços nos campos sociais têm ganhado a atenção de empresas e instituições. Programas de mobilidade social e ações afirmativas para que toda a população possa ter garantias mínimas de direitos constitucionais já estão ganhando força e eco nas instituições internacionais. E os discursos pacificadores têm sido ouvidos por todo o canto. Pois é, isso é uma coisa que levanta questionamentos, né? Os discursos realmente são discursos bonitos, algumas ações extremamente agressivas à propriedade privada, né? E aí se chega a um impasse realmente, né? Se chega a um impasse porque, ao mesmo tempo que é claro que é necessário que todas as pessoas tenham direito de ser felizes, né? De ter uma vida digna. Ao mesmo tempo, as medidas tomadas de forma unilateral normalmente levam a mais divisão e empobrecimento de uma forma geral. Então a coisa ela é bem complicada nesse sentido, né? Ainda não estamos na realidade de transformação que o nosso tempo precisa. E pode fazer mais ecos, sons e rumores de uma nova possibilidade já são ouvidos. Livros, debates e sensibilizações surgem e são potencializados por vozes dissonantes das que até então tínhamos como hegemônicas. Resta-nos agora perceber o empoderamento dessas vozes e o crescimento delas rumo à construção de outras possibilidades de felicidade plena. Não aquela felicidade epidérmica e passageira, mas uma felicidade onde a dignidade humana seja uma realidade para todos, nos diferentes contextos sociais. Ainda somos capazes de pensar saídas, ainda somos capazes de encorajamento popular e social, porque a covardia não tem mais lugar neste ponto da vida. O meio ambiente pede socorro, as políticas totalitárias não resistem,
Os povos têm feito perguntas e aumentado os questionamentos. E esse é um caminho para que todos possam ter dignidade e paz para construir a harmonia social e condições humanas de vida no planeta. É um tema bastante complicado, porque não é como se a gente dissesse, bom, vamos agora gerar condições para que todos sejam felizes. Então vamos fazer o quê? No momento que decide se tomar uma ação em prol de um grupo, você está retirando de outro, né? Então é bem difícil. Nós vimos que o estado de bem-estar social, apesar de ter trazido muitas coisas boas, né? Por exemplo, as pessoas terem acesso irrestrito à segurança, à saúde, à educação, o que considero que seja, como eu disse, o mínimo para a dignidade humana, né? Ao mesmo tempo, tem se visto que tem se extrapolado essa esfera do que é necessário para muitas outras coisas que poderia se considerar como supérfluas, né? E nas coisas supérfluas é que a gente chega a uma exploração de quem está gerando, né, o capital necessário para sustentar o estado de bem-estar social, e aí gera infelicidade, obviamente, em quem está trabalhando e tendo que sustentar tudo isso, né? Então eu não estou dizendo que uma coisa ou outra é correta, mas estou dizendo que não há resposta fácil para isso, né? Realmente é algo que eu acho que ainda não está na mesa, né, essa solução. Ainda não existe essa solução. E talvez não exista enquanto a nossa sociedade seja baseada em no consumo, né? E o custo desse consumo. Tá. Uma vez eu li um artigo, Carlos Castanheda, que falava numa sociedade baseada em conhecimento, não em bens. No qual, quanto mais se divide o conhecimento, mais as pessoas se tornam prósperas, ricas e abundantes. E numa sociedade de bens de consumo, né, quanto mais para uma pessoa ter, a outra precisa perder. Né? Isso é onde a gente se encontra no momento. Aí. Não há uma resposta fácil para isso. Não. Então vamos aqui para alguns trechos transcritos sobre o desafio da condição humana, sofrimento e evolução. Então, Sêneca, a vida não é isenta de males, ela os impõe a todos. O sábio não escapa do sofrimento, mas o suporta com firmeza, sabendo que é parte da condição humana. Não é o evento que nos fere, mas nossa reação a ele. Assim, ele treina a alma para aceitar o inevitável e encontrar força na adversidade. E talvez realmente esse seja o erro, né, que nós estamos cometendo. Pensar que tudo vai ficar perfeito, o que não é uma realidade da condição humana, né, na existência. Né? Aliás, nós só crescemos na adversidade. Né? A adversidade nos faz procurar o mais profundo de nós mesmos. Carlos Castanheda, Dom Juan disse: o homem vive num mar de mistério, mas se afoga em suas próprias misérias. O sofrimento vem porque ele se apega ao que conhece, temendo o desconhecido. O guerreiro aceita que a vida é um desafio sem fim e usa cada dor como combustível para acender seu intento. Então, se a gente se apega, quer ficar na nossa zona de conforto, né? A gente quer que a vida seja cada vez mais confortável. Aliás, essa é a geração da busca por conforto, né? Então, aí esteja o cerne de todo o problema. Né? Deveríamos estar buscando por provas e desafios para superar, e não por conforto e comodismo. Conto Zen, Bankei ensinou, a mente original é livre de sofrimento, mas vocês a obscurecem com desejos e apegos. Um homem perguntou, por que sofro tanto?
Bankei respondeu: porque você carrega o que não é seu. Deixe ir e o peso se dissolverá. O homem meditou e viu que o sofrimento era sua própria criação. Não faltam exemplos de filósofos e sábios que, através de profunda reflexão e meditação, chegaram justamente a essa conclusão, de que o sofrimento é autocriado, ele não é existente em si próprio. Reuichi Mehta, falando sobre yoga, a condição humana é marcada pelo conflito entre o eu inferior e o superior. O sofrimento nasce dessa divisão, mas também é o mestre que nos empurra à integração. O sofrimento é o mestre que nos empurra à integração. O yoga não elimina a dor, ele a transforma em um caminho para a totalidade, onde a alma evolui ao compreender sua unidade com o todo. A dor, ela é um motor para nós. Querer eliminar a dor talvez seja o erro. É o que podemos começar a concluir aqui, né? De acordo com essas coisas que... esses trechos que estamos acompanhando aqui, né? De vários filósofos e sábios. Dhammapada, que é verso sobre o budismo. Aquele que toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, vê com sabedoria as 4 nobres verdades: o sofrimento, a existência do sofrimento, né? A causa do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação. Esse é o refúgio seguro, o supremo refúgio, que liberta de toda a dor. E não é que se acabe com as causas do sofrimento, as causas objetivas do sofrimento, né? O mundo manifestado continua existindo, mas de acordo às 4 nobres verdades, a cessação do sofrimento e o caminho que leva à cessação do sofrimento, na realidade, é a nossa própria identificação com o nosso eu imortal e a desidentificação com o eu manifestado e submetido à mudança constante. Khalil Gibran: vossa dor é o quebrar da casca que encerra vosso entendimento. Então, a dor é a gente quebrando a nossa própria casca, a casca que não permite que tenhamos o entendimento, né? Vossa dor é o quebrar da casca que encerra vosso entendimento. Assim como o caroço da fruta deve se partir para que seu coração alcance o sol, assim vós deveis conhecer a dor. Quanto mais profundamente a dor vos talhar, mais alegria podereis conter. Aceitai-a e ela vos ensinará. E olha o paradoxo. Ele está dizendo que quanto mais dor, mais alegria. É um koan para a gente refletir isso, né? Não existe alegria, de fato, sem a dor. É interessante esse pensamento. Annie Besant: o sofrimento é o grande instrutor da humanidade. Cada encarnação traz suas lições, e o karma nos coloca face a face com as consequências de nossas ações. A evolução da alma depende de enfrentar esses desafios. Enfrentar, não fugir, não se esconder. Pois é na fornalha da dor que o ouro do espírito é refinado até brilhar como o divino. Platão: a alma, presa ao corpo, sofre com os prazeres e dores que distraem do eterno. Sócrates disse: a vida é uma preparação para a morte, e a filosofia é o aprendizado de morrer. Libertar-se do apego aos sentidos é o caminho para a sabedoria, onde a alma encontra seu verdadeiro lar. Helena Blavatsky: a humanidade é o filho do sofrimento, nascido do choque entre espírito e matéria, onde Purusha fecunda, para o espírito e a matéria. Seu destino é ascender, mas o caminho é cheio de provações. Cada ciclo de vida é uma oportunidade de transcender o eu inferior e despertar o divino interior, até que o homem se torne uno com o Logos.
E aí é novamente o sofrimento e a dor como um trampolim para que a gente possa buscar, né, dentro dessa inquietude da dor, buscar o divino interior, a conexão com o divino, que o homem um dia se torne uno com o Logos, uno com Deus, uno com essa fonte primeira. Né? Sermão de Benares. Eis a nobre verdade do sofrimento. Nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, doença é sofrimento, morte é sofrimento, tristeza, lamento, dor, angústia e desespero são sofrimento. A causa é o desejo. A cessação vem com o abandono do desejo. O caminho é o nobre caminho óctuplo. Visão, intento, ação, vida, esforço, atenção e concentração. E o mundo está cheio de exemplo mesmo, de pessoas que passaram por todo tipo de sofrimento, lamento, dor, angústia, doença e até morte de forma pacífica e com aceitação. Quando há o abandono do desejo e a aceitação do que há de... Então é isso. Nós vimos aqui no artigo, né? A leitura do artigo, que sim, devemos buscar... existe essa utilidade de buscarmos a harmonia, a fraternidade universal, mas que de alguma forma, ainda que exista uma harmonia social, né, o sofrimento ele sempre vai existir, porque ele é da condição do mundo sensível, né, de estarmos no mundo manifestado. Porém, ele não precisa se tornar o ponto central da vida. A gente pode se desidentificar do sofrimento e nos identificar com a nossa parte mais interior, com o nosso espírito, com o nosso verdadeiro eu, com todos os outros. Vamos fazer uma breve meditação para finalizar. Só antes gostaria de deixar aqui alguns recados. O primeiro deles é que se você for aqui no perfil, né, no meu perfil ou na BIOS, ali tem um link, showdeideias.com/grupo. Você pode entrar nesse grupo e ali eu aviso sobre as aulas e palestras gratuitas da Sociedade Teosófica, que acontecem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Então você entra no grupo ali. Além de receber esses avisos das aulas, também eu sempre envio vídeos, artigos, coisas relacionadas, né, sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre espiritualidade e etc. Também que você comente aqui, né, diga se esse vídeo te ajudou, te trouxe algum entendimento, alguma intuição, insight, né, e aí eu sempre acompanho e respondo. Então vamos fazer uma meditação de encerramento. Então colocando os pés firmes no chão, respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca, energia na planta dos pés, coluna ereta, articulações relaxadas, maxilares relaxados, dando toda a tensão, em todos os lugares, todos os músculos. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Muito bem, então, chegamos ao final e nos vemos novamente amanhã
E não esqueçam de participar também das aulas da Sociedade Teosófica todos os dias às 19h30.